passos infalíveis para você conseguir tirar a tela do seu filho. Olá, eu sou Regina Pimentel, mãe do Guilherme, pedagoga especialista no método Montessori e educadora parental em formação. Seja bem-vinda ao canal Reflexões de Mãe Prof. Aqui é o lugar onde nós vamos falar sobre maternidade e como ser uma mãe preparada para lidar com os desafios na educação do seu filho. Hoje, o nosso tema é sensacional. Nós vamos falar sobre 5 passos infalíveis para tirar a tela do seu filho. E aí você pode me perguntar, por que o meu filho assistir televisão é um problema? Porque as pessoas ficam sempre dizendo que telas são um problema. Por que toda hora alguém fala que eu não devia pôr o meu filho em frente das telas? Nós vamos ter respostas para todas essas perguntas ao longo aqui do nosso vídeo, então você já dê o seu like aí, ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui no nosso canal. Você ainda não se inscreveu? Então aproveita esse momento e já se inscreve também. Compartilha com alguém aí que precisa entender um pouquinho mais sobre esse assunto de telas e vamos lá ao nosso assunto de hoje. Os níveis de uso de telas para as crianças cresceram muito nos últimos anos. É o tablet, o celular, é o DVD no carro, a gente tem, né, televisão no quarto, a gente tem computador, é tudo muito facilitado quando nós falamos de tecnologia hoje. Antigamente não era assim, não é mesmo? Até os avós pensam, nossa, mas as crianças de hoje não são como as crianças de antigamente. E o que foi que mudou nesse espaço de tempo, né? A gente tá num mundo frenético, corrido, e aí, não diferente disso, as telas também vêm nessa velocidade, né? Elas vêm com informações instantâneas, que você fala uma palavra e já aparece um anúncio ali na sua tela sobre aquele assunto que você estava falando. Então a informação está numa velocidade assim impressionante, não é mesmo? E as nossas crianças estão dentro desse caldeirão fervendo, dentro desse burburinho de informações rápidas, de telas constantemente. A nossa geração usa bastante tela, né? Porque nós estamos aí no limiar entre uma geração que não tinha telas e agora tem telas e como conciliar tudo isso, né? Nossas crianças vêm dentro desse turbilhão todo de informações e de facilidade de aquisição de informação. E aí as nossas crianças assistem tudo isso, têm contato com todo esse material e as pessoas perguntam, né? Não sei, essa criança é muito agitada, será que esse menino não tem algum problema? Porque, né, não para quieto, já levou no médico, leva lá no médico, ele dá um remedinho e aí ele vai ficar calmo, você não vai ter mais problemas com isso. Mas será que o problema das nossas crianças realmente tem a ver com a saúde especificamente, né, com uma deficiência ou algo que precisa ser recolocado ali, algum hormônio, alguma coisa, ou tem a ver com o ritmo em que nós vivemos hoje em dia? Existem pesquisas nos Estados Unidos que falam que o diagnóstico do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele foi praticamente multiplicado por 10 nos últimos 20 anos. Esse dado está no livro Educar na Curiosidade, que eu vou deixar para vocês aqui um link, caso vocês tenham interesse em conhecer esse livro, é um livro fantástico. E ele fala isso, que o diagnóstico de transtornos como esse, né, como o TDAH, aumentou 10 vezes mais nos últimos 20 anos, e isso não tem a ver com fatores genéticos totalmente. Tem sim
as questões genéticas, né? As questões que a criança já nasce com uma propensão para isso, mas isso não é o mais, o pico, né? Não é o que é mais importante dentro dos diagnósticos, não é o que é mais relevante para os diagnósticos. Então a gente tem tido muitos diagnósticos de TDAH sem entender com profundidade o que está acontecendo com as nossas crianças. E aí a gente volta então para a questão da realidade, de como estamos vivendo, de como os nossos filhos estão sendo criados, né? Como eles estão absorvendo tudo que está à volta deles. Então, qualquer criança que se mexe um pouquinho mais, que é um pouquinho mais ativa, as pessoas já querem diagnosticar, já querem dar ali um laudo, né? Querem dar uma medicação, porque isso acalma a criança, isso libera os pais para fazerem coisas que antes não conseguia fazer porque a criança era muito agitada. Mas entendendo um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, a gente chega num ponto importante, que é o ponto em que as crianças, principalmente do 0 aos 6 anos, elas estão na fase de desenvolvimento do seu físico. Elas estão na fase do desenvolvimento do seu cognitivo. Então, a criança que ela é ativa fisicamente, ela está colocando o seu físico para trabalhar. E é através do corpo que ela vai formando o cognitivo dela, que ela vai assimilando informações, que ela vai aprendendo coisas. Então, o movimento na primeira infância, ele é muito importante. Maria Montessori diz que é o período em que a criança está mais apta para desenvolver essa aptidão, que é o desenvolvimento físico. Você pega um bebezinho muito pequeno, que acabou de nascer, ele praticamente não se mexe. E aos poucos ele vai adquirindo mais e mais habilidade e ele vai tentando alcançar coisas próximas até que ele começa a se arrastar, se rastejar, e aí ele engatinha, logo ele vai se colocando em pé e vai caminhar finalmente. Então, a criança, ela vai buscando desenvolvimento físico. Por isso, se a sua criança ela é animada, se a sua criança gosta de correr, de escalar, de procurar atividades físicas, ela é uma criança saudável, viu? Claro, se você notar qualquer coisa que te deixa ali meio com a pulga atrás da orelha, né? Como diz o ditado, meio, né? Olha, parece que, né? Leva ao médico. Não fique com isso para você, né? Não fique com um problema posterior porque você não analisou o início, o princípio das coisas. Mas entenda sobre o desenvolvimento infantil para que você saiba qual fase o seu filho está e quais são as coisas normais que as crianças costumam fazer nessas fases. E você vai ter um pouco mais de tranquilidade, de entender o que está acontecendo ali naquele momento. Então, a criança pequena, ela está se desenvolvendo e ela precisa de estímulos. Educações tradicionais dizem que as crianças precisam de super estímulos. E aí você vê escolas ou locais de brincar, aonde diz que aqui o seu filho vai ser super estimulado. Mas será que é isso mesmo que o seu filho precisa? Será que o meu filho precisa ser hiperestimulado para alguma coisa? Eles precisam de alguns estímulos, mas os estímulos que eles precisam são os estímulos do mundo real. A realidade, o mundo como ele é, já traz grande estímulo para a curiosidade das crianças. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns vídeos que são veiculados aí na internet de experimentos com algumas crianças aonde um adulto dá para um bebê, por exemplo, um controle remoto e um brinquedo. E o bebê escolhe o controle remoto. Aí a pessoa vai lá e dá para a criança um brinquedo e a embalagem de qualquer coisa. E a criança vai lá e escolhe a embalagem. Ele dá um outro brinquedo para a criança e coloca ali do lado as chaves do carro. E a criança pega as chaves do carro. Por quê?
porque o mundo real é o que há de mais importante para essa criança. Pensa no seu filho até os 3 anos de idade. Se ele ainda não passou por essa fase, ele vai passar, mas se ele já passou, tenta relembrar como era para ele até os 3 anos de idade descobrir coisas. As crianças estão vendo o mundo pela primeira vez até os 3 anos de idade. Então elas já têm uma curiosidade dentro delas inata, já nascem com essa curiosidade para o que é real. Vai ser a primeira vez que o seu filho vai ver uma árvore, que ele vai sentir o vento no rosto, vai ser a primeira vez que ele vai sentir a textura de uma grama, que ele vai ver uma formiguinha. Então até os 3 anos, a criança ela está vendo o mundo pela primeira vez. Os 2 anos, ali por volta dos 2 anos, é quando ela tem as maiores conexões neurais e isso os estímulos que ela tiver ali nesse período vai ajudar demais nas conexões do mundo real que ela vai ter. Então ela já tem uma curiosidade dentro dela que ela não precisa de brinquedos ou coisas externas. Nosso papel dentro disso tudo é proporcionar um ambiente propício para que as crianças tenham essas experiências pelas primeiras vezes, né? E continuem tendo essas experiências. Então a gente acompanha os nossos filhos e proporciona esse ambiente. Como eu posso proporcionar isso para eles, né? Quando eu permito que ele manuseie um objeto real, quando eu permito que ele sinta as perninhas de uma formiga fazendo cosquinhas na palma da mão, né? Quando eu dou tempo para que ele observe coisas no mundo real, como o vento balançando as copas de uma árvore, desde muito bebê, eu posso levar o meu filho para visualizar isso. Então, o meu papel dentro disso é continuar estimulando essa curiosidade nata para os pequenos detalhes da vida que o meu filho já tem. Então ele tem uma curiosidade ali dentro dele. Eu só preciso continuar estimulando, né? E aí, quando eu trago super estímulos para a minha criança, ela vai aos poucos perdendo essa curiosidade nata pelo que é real. E ela perdendo essa curiosidade nata pelo que é real, ela começa a ficar entediada. Então eu preciso dar cada vez mais estímulos para ela, porque dando mais estímulos para ela, ela vai voltar a brilhar os olhos. Ela voltando a brilhar os olhos, daqui a pouco aquilo vai passar e eu vou precisar dar mais estímulos, cada vez mais estímulos, e essa criança vai chegar num ponto que nada mais vai ser tão atrativo, tão belo para ela no mundo real. Nada mais vai ser tão interessante. Mais ou menos como o uso de drogas, de entorpecentes, de coisas estimulantes. Você usa um pouquinho e você precisa de mais para se sentir melhor. E aí você se sente melhor. E aí você precisa de mais do que você usou da última vez para se sentir ainda melhor. E aí você vai então aumentando as doses disso para se sentir cada vez melhor e chega num ponto, por exemplo, de um usuário de drogas que ele não consegue mais controlar e nenhuma dose vai ser suficiente para satisfazer aquela necessidade que foi criada ali por motivos externos. Então eu vou dando cada vez mais estímulos para minha criança e ele vai perdendo o brilho, ele vai perdendo a curiosidade pelo que é real, ele vai perdendo a oportunidade de estar junto com coisas naturais que ele antes tinha interesse e agora não faz mais sentido para ele, vai se tornando aquela criança apática que não tem vontade de fazer as coisas, né? É aquela criança que não quer ir à praia, que não quer ir brincar com os amigos, que ela não tem interesse nenhum a não ser estar diante das telas. Por quê? Lá nas telas eu tenho as respostas fáceis, eu tenho um grande estímulo visual, eu tenho um grande estímulo auditivo, eu tenho tomadas de cena muito rápidas, que na vida real eu não tenho. Então, se você pega um desenho infantil que é agitado, o que acontece?
O personagem está aqui, daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco ele está lá, daqui a pouco ele volta aqui. Ele rodopia, ele corre, ele nem consegue respirar direito. E são muitas cores, né? Luzes brilhantes. E isso tudo vai sobrecarregando o cérebro da sua criança. E quais são ainda outros malefícios que isso pode trazer? A linguagem da criança fica prejudicada, embora as pessoas achem que, não, meu filho já sabe contar até 10 em inglês, ele sabe as letras em inglês, ele fala um monte de palavras porque ele viu nos vídeos do fulano de tal e ele consegue falar. Ele vai decorar sim coisas, tendo a informação de forma passiva, como é o recebimento das telas, né, para a primeira infância. Ele vai decorar, mas ele não vai conseguir usar essa informação de forma realista. Ele não vai conseguir usar de forma racional essa informação. São só dados armazenados que sobrecarregam o cérebro ao invés de ajudar na educação. E a criança que recebe e ela não pode verbalizar, ela não tem a troca, a linguagem dela fica prejudicada porque ela não vai ter o momento de falar. É a mesma coisa que acontece quando eu falo muito com meu filho, mas eu não dou espaço para ele responder. Eu falo, eu faço perguntas, mas eu mesma respondo. E aí, quando é o momento que ele vai se colocar? Eu não dou esse espaço de tempo. Então, por exemplo, quando você sai com a sua criança, como é a sua reação quando encontra outras pessoas? As pessoas chegam e perguntam: olá, tudo bem? Como você está? Para a criança. E aí você diz: ela está muito bem, obrigada. Você não deixa que a sua criança responda. Ou você diz: fala para ela que você está bem. Você já dá uma resposta pronta. E aí a criança não teve oportunidade de se manifestar, de verbalizar, de conversar, de dizer se ela realmente está bem, se ela não está, se hoje ela está chateada, se aconteceu algum fato que ela pode contar. A tela, ela tem o mesmo efeito. A criança ela vai receber de forma passiva, mas ela não vai ter essa interação. Aí você me diz, mas ele faz joguinho, Regina, ele joga lá e aí a tela manda ele fazer e ele faz. Mas isso não é linguagem verbal, né? Não é uma linguagem falada. É uma linguagem eletrônica, que ele vai saber muito bem como utilizar, mas na hora de se colocar de forma real, isso não vai vir para ele com facilidade. Então, o uso de telas, ele dificulta também a linguagem. Sabe outra coisa que o uso de telas pode prejudicar a sua criança? É o sono. O consumo de telas por longos períodos ou ainda no período da noite, ele emite, né, por conta das luzes, emite uma mensagem para o cérebro de que não é hora ainda de desligar. Então a melatonina, que é responsável, né, o hormônio responsável pelo sono, por informar o corpo que é hora de desligar e dormir, ele não vai ser produzido. A luz da televisão vai bloquear esta informação e a sua criança vai ter dificuldade de dormir. Ele vai ter um sono mais agitado, ele vai demorar para pegar no sono, porque o corpo vai demorar para entender que é hora do descanso. Então, isso também é um malefício do uso de telas. A gente precisa observar aí se a sua criança utiliza telas, de não utilizar pelo menos 2 horas antes, né? No período de 2 horas anterior ao horário em que ela for dormir, para que isso seja minimizado. Outro fator relacionado ao uso constante de telas é as habilidades sociais que ficam prejudicadas. A criança ela tem dificuldade de lidar com pessoas no mundo real por conta do uso excessivo de telas. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? A criança pode se tornar mais agressiva, mais impulsiva, ela pode se tornar menos impaciente, ou melhor, menos paciente, né? Ela pode se tornar impaciente por conta dos grandes estímulos que ela recebe na tela. Outra coisa que pode acontecer com uma criança que faz o uso excessivo de telas, o uso constante de telas, é o fato dela ficar mais irritada.
e aí ela tem dificuldade de regular as suas próprias emoções. Então, ela vai tendo uma dificuldade em cima da outra e a gente vai tentando achar aonde está o problema e às vezes está na questão da televisão. Então, a tela, ela vai inibindo a criança, por exemplo, a criança que fica muito tempo na tela, ela pode ter dificuldade de cooperar. É aquela criança que pode ser um pouco mais desobediente. Por quê? Porque ela está irritada, porque ela está super estimulada, porque nada mais do que eu disser para ela vai ser relevante. Então, isso prejudica o andamento dela. Quais outras questões mais a gente pode citar aqui? Ó, tem muitas, né? Mas ó, a questão da obesidade infantil. A criança que ela fica muito tempo na tela, ela não vai ter vontade de se movimentar. Então ela vai ser mais sedentária e aí pode ocasionar a obesidade infantil. Outra coisa que pode ser ocasionada pelo uso de telas são transtornos alimentares. Por quê? Quando a gente está em frente à tela comendo, a gente vai só comendo sem visualizar ali a quantidade de alimentos que a gente está ingerindo. A gente come rápido e aí a sensação de saciedade no estômago demora a aparecer, porque come muito rápido, e aí você vai comendo sem fim, né? As crianças muito pequenas na introdução alimentar ou crianças que têm dificuldade de se alimentar, às vezes as famílias colocam elas diante da tela para comer e aí a criança só come se tiver a televisão ligada e ela come sem saber o que ela está comendo. Uma criança na frente da tela por algum tempo, qualquer coisa que você colocar na boca dela, ela vai comer, ela vai ingerir. Ela não sabe se aquilo é gostoso, se aquilo é saudável, se aquilo é importante para o corpo dela. Ela está simplesmente sendo alimentada. E para ela, aquilo é uma forma mecanizada de ser alimentada. Ela não vai nem se importar, não vai nem ver o que está acontecendo. E às vezes a família acha que isso é bom. Não, mas ele está comendo, então tá tudo certo. Mas na verdade isso pode ocasionar um transtorno alimentar posteriormente por conta desse hábito inicial de se alimentar em frente às telas. Outra coisa que isso pode ocasionar, né, o uso constante e indevido das telas, é problema nos olhos, como a miopia, problema na postura, né, porque fica ali muito tempo de qualquer jeito e a criança pode ter problema com a postura também. E aí a gente, vai longe, né? Se a criança fica sem supervisão na tela, tem aí vários desafios nas redes sociais que podem, né, ser levados a crimes, ser levados a criança mesma a se machucar, a abusos infantis por pessoas maldosas que estão do outro lado da tela. Então, esse assunto é sério e precisa ser levado a sério. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que até os 2 anos, o ideal é que a criança não consuma nenhum tipo de tela, que não tenha contato por nem um pouquinho de tempo com as telas. E as crianças de 2 a 8 anos tenham no máximo 1 hora de tela por dia. E aí você me fala, Regina, não, você não está entendendo a minha rotina aqui. É muito sobrecarregada, eu não sei mais o que fazer. Como eu faço para tirar a tela do meu filho? Você está no lugar certo. É aqui que eu vou te mostrar agora os 5 passos infalíveis para você conseguir tirar as telas do seu filho. O que você vai precisar para isso? Paciência, tempo e amor. São as 3 coisas que você vai precisar para tirar o seu filho da tela. Paciência, tempo e amor. Você precisa dispor desses 3 itens para seguir o passo a passo que eu vou te passar agora. E este é o melhor momento para você fazer isso. É agora. Não tem outra hora para você tirar a tela do seu filho. Agora é o momento. Então vamos lá.
O primeiro passo é você estabelecer uma rotina. O que o seu filho vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Qual vai ser a rotina de vocês? Passo a passo. Levantou, escova os dentes, vai para a escola, tira a roupa, vai ouvir música, enfim, coloca ali o passo a passo. E aqui, o que é importante? Que você escreva esse passo a passo, seja à mão mesmo ou no computador, e cole num lugar visível. A porta da geladeira é um ótimo lugar, porque você vai estar sempre olhando para aquilo. O seu filho também consegue ver o que está acontecendo ali, né? E o que vem depois. E eu posso te ajudar com esse passo aqui importante, hein? Eu vou disponibilizar para você uma rotina, um modelo de rotina para você fazer aí na sua casa com imagens que vai ajudar aí nesse primeiro passo de você estabelecer uma rotina e seguir essa rotina com o seu filho. Então comenta aqui no vídeo, eu quero a minha rotina, que eu vou te mandar o link para você poder, né, colocar em prática aí na sua casa. O primeiro passo, então, é você estabelecer uma rotina, colocar isso num lugar visível e seguir essa rotina. Tem um momento de tela nessa rotina? Tem. Continua deixando aí os momentos de tela nessa rotina que você já costuma seguir. Combinado? Então, coloca lá a rotina, primeiro passo. O segundo passo, o segundo passo é bacana. Você vai diminuir o tempo de tela que o seu filho tem. Então, se ele fica por 1 hora, por 2 horas, você vai diminuir 10 minutos por dia desse tempo. Olha só, então 10 minutinhos a menos por dia, você já vai, ao final da semana, ter diminuído, olha só, 10, 20, 30, 40, 50 minutos de tela. Você pode chegar a apenas 10 minutos de tela por dia aí na sua casa, se você seguir, né, essa orientação. Vai diminuindo aos poucos. A criança que está acostumada a ver muita tela, ela vai sentir. Então, vai ser como um desmame para ela. E eu sugiro que seja respeitoso. Nesse formato, você faz um combinado com ela do tempo, coloca um timer ali do lado da televisão. Então, você avisa a criança quando estiver chegando perto de acabar esse tempo, para que ela saiba que, daqui a pouco vai terminar. E aí, a hora que o alarme tocar, é o momento em que a gente vai desligar. Nesse momento, é importante que você também estabeleça quais são os episódios ou o conteúdo que ele vai assistir, para que não seja aquela coisa de, mas está terminando, eu vou ter que desligar e vai virar uma guerra. Então, se você estabelecer os episódios ou, enfim, os programas que ele vai assistir, que já tenham o tempo que você se programou para que ele assistisse, vai ficar mais fácil, né? A hora que encerrar o programa, dar o time e vocês desligam a televisão, vai ser muito mais tranquilo. Aqui no segundo passo, eu vou te dar ainda mais uma dica importante. É você entregar o controle da televisão para o seu filho desligar. E aí você diz, quando terminar o time, você desliga a televisão. Porque não vai ser você que vai desligar. E isso vai fazer uma grande diferença. Eu falo por experiência própria, porque na minha vida teve uma pandemia. Na sua vida teve? Na minha teve. E o período de pandemia foi enlouquecedor para quase todas as famílias, se não para todas, né? E a tela foi um recurso, sim, na minha casa também por um tempo, até a gente perceber que aquilo estava fora de controle. E aí eu coloquei, né,
em xeque esse passo a passo que eu tô dando aqui para vocês e funcionou. Então meu filho também já passou pelo desmame aí das telas e deu certo. E quando eu entregava o controle nas mãos dele para que ele desligasse, não tinha problema, ele não chorava, ele não fazia birra, ele não fazia manha, ele apenas desligava. Às vezes ele dava uma resmungadinha, mas sem birra, sem manha, sem nada, desligava. Agora, quando eu ia desligar, às vezes acontecia ali um estresse, um problema, até eu descobrir que dando o controle na mão dele para ele desligar seria bem mais tranquilo. Então, a regra aqui é dar o controle para ele, diminuir 10 minutos do tempo de tela e você vai ainda estabelecer uma outra questão aqui nesse segundo passo, que é não dar as telas antes de dormir. Combinado? O segundo passo é intenso, né? Vai colocando um pouquinho de cada um, né, dos parâmetros do segundo passo aos poucos aí para dar certo. Então, primeiro estabeleça a sua rotina. Depois, você vai diminuir 10 minutos do tempo de tela. Junto com isso, você vai também não deixar que ele assiste tela antes de dormir. Mas ele só assiste antes de dormir, Regina. Então, por enquanto, deixa esse passo, vai diminuindo até chegar a 10 minutos ali no final da semana. E aí você faça o combinado com ele no final da semana, de que antes de dormir a gente não vai mais assistir televisão. No meio do dia você pode assistir por tanto tempo, conforme a gente combinou. Pode ser assim? Se isso vai ser um estresse aí para você, vá com calma, para que dê certo o seu desmame, tá bom? E aí a gente vai em direção ao terceiro passo. O terceiro passo, você vai continuar diminuindo o tempo de tela se seu filho fica muito tempo na tela. E você vai tirar das mãos dele o poder de controlar os eletrônicos. Então, se o seu filho usa celular, se o seu filho usa tablet, se o seu filho manuseia o controle da televisão indiscriminadamente, você vai então tomar as rédeas dessa situação aqui neste terceiro passo, tá bom? Então, o terceiro passo é você retirar os eletrônicos das mãos do seu filho e ele vai assistir apenas na televisão. Ele vai ter ali só aquela tela supervisionada por você. Então, se o seu filho usa tablet, celular, sei lá que mais, iPad, né? Lousa digital, enfim, vá te tirando no terceiro passo esse controle dele das telas e dê para ele apenas a televisão junto com a diminuição do tempo. E aí a gente entra com o quarto passo, que é o mais divertido de todos, que é você substituir o tempo de tela da sua criança por uma brincadeira. Você achou que ele ia ficar lá no sofá de bico, esperando, ai, tá bom, agora eu não posso mais assistir, eu vou ficar fazendo o que aqui? Se você não propor nada, realmente ele vai ficar assim e vai ser uma tristeza e você vai logo desistir e voltar com as telas. Mas não é isso que a gente quer que aconteça, não é mesmo? Então, vamos lá. Você vai substituir 10 minutos que você tirou da tela por uma brincadeira. Um quebra-cabeça, você pode usar o jogo da memória, você pode fazer uma amarelinha com uma fita crepe no chão da sala que vai dar super certo, jogar bola, você pode pular corda, você pode jogar biroca, você pode dançar uma música. Você pode fazer um desenho, não imprimir desenhos prontos na internet. Você pode propor uma atividade com água, se tiver calor aí na sua cidade, se vocês estiverem num lugar que proporcione isso. Então, 10 minutinhos que você vai propor uma atividade diferente para o seu filho e ele vai resgatando aos poucos a curiosidade para o real. Você pode também trazer as brincadeiras que você brincava quando era criança. Eles adoram essas coisas, de saber como era pra gente quando a gente era criança. Então eles vão gostar de saber como você brincava, do que você brincava. E aí você vai então no quarto passo trazer algumas brincadeiras e algumas atividades diferentes. Você pode fazer
Sabe também o quê? Dobradura. Dobradura é muito legal. Crianças pequenas ali de 2 anos já conseguem fazer dobradura. Tem um cachorrinho, tem flor que dá para fazer. Então, dobradura é super legal de fazer também nessa hora. E são poucos minutos. São coisas que são simples, que não é para você desistir, que é para você, né, ser aí estimulado a fazer. Outra coisa legal, dá para fazer barraca dentro de casa com tecidos, com lençóis. É super divertido. E aí você vai substituindo o tempo de tela por atividades bacanas. E por último, o nosso quinto passo é você dar o seu tempo, você se doar para o seu filho. Eles amam brincar com a gente. E essa é a parte que vai gerar mais memória afetiva para ele. Saber que você estava lá com ele, que você brincou com ele, que você estava ali para ele. Então, o quinto passo, e lindo, né? É você doar um pouquinho do seu tempo para o seu filho. Eu sei que a gente vive numa correria insana muitas vezes, mas nós temos crianças e precisamos de tempo com eles. É isso que vai ajudá-los a crescer seguros e saudáveis, felizes. É isso que vai ajudá-los a ser crianças, né, mais envolvidas nas questões sociais, nas questões educacionais, porque eles vão ter o amparo do papai e da mamãe deles. Então, é importante você se doar um pouquinho. Eu sei que tem momentos que a gente recorre à tela, eu não sou diferente de vocês, eu também já recorri à tela muitas vezes, mas sabe o que é importante? Quando você for usar o recurso da tela, é que você use sabendo que o seu filho está assistindo. Então, Maria Montessori fala que a criança precisa do real para se desenvolver. Quando você for escolher um programa de TV para o seu filho, escolha algo que seja real, algo que tenha imagens reais. Um documentário, algo sobre animais, sobre a vida, sobre a natureza. Dê para o seu filho a oportunidade de conhecimento que vai incorporar, né, que vai ser importante para ele, que ele vai poder incorporar e trazer isso para a vida, para o cotidiano dele, que ele vai poder conversar sobre isso. Então, escolher programas com imagens reais já vai diminuir, por exemplo, os grandes estímulos auditivos e visuais dos desenhos infantis comuns que existem por aí. Trazer também coisas reais já vai diminuir a tomada de cena que os desenhos infantis normalmente possuem, que são rápidas. Se você pegar um desenho muito antigo, eu vou dar um exemplo aqui de quando eu era criança. Se você pega o Bananas de Pijamas e coloca ali na tela, as coisas funcionam com muito mais letargia do que um desenho moderno hoje, que eu não sei nem citar nomes porque já não faz mais parte do meu cotidiano, então eu não sei, mas você deve saber aí algum desenho que seu filho assista que seja muito agitado. E se comparado com Bananas de Pijama, vai ser totalmente diferente. Então, procure, né, desenhos, ou melhor, programas que sejam mais tranquilos, com imagens reais e que tragam um pouco mais de tranquilidade, ao invés de agitação e grandes estímulos visuais e auditivos para essa criança. Assim, ele vai conseguir sair da tela um pouco mais tranquilo do que se você colocar aí em coisas muito agitadas. Não tenha dúvidas que a natureza real, estar lá no meio da natureza, é muito melhor do que ver a natureza pela tela. Mas se você não tem, neste momento, a oportunidade de estar lá, talvez seja algo interessante para você colocar aí para o seu filho quando você precisar de 10, 15 minutinhos para terminar um e-mail ou para terminar de cumprir alguma coisa. Eu estou fazendo jantar e ele está aqui me perturbando, o que eu posso fazer? Dê para ele uma atividade, coloque ele para descascar uma fruta, ou cortar um legumes, ou lavar a salada, ele vai estar te ajudando. Você vai ter o tempo para terminar o jantar e ainda vai ser prazeroso de vocês estarem juntos. Então, você pode sim
tirar a tela do seu filho com tranquilidade, com amor, com paciência, né? E com um pouquinho de disponibilidade de tempo para poder proporcionar para ele momentos agradáveis. E você vai devolver para o seu filho, então, a alegria, a vivacidade, né? A criança correndo pela casa não é muito melhor do que ela apática, triste e reclamona no sofá? Eu tenho certeza que você vai querer ver o seu filho muito mais vezes feliz do que apático depois de ter assistido telas ou de não querer fazer coisas legais com você porque ele quer ficar na frente da televisão ou do computador. Se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de dar o seu like, de compartilhar, aciona o sininho das notificações porque toda semana tem vídeo novo aqui. Foi um prazer tê-la aqui comigo. Um abraço de mãe para mãe. Tchau!